Agora deu Finalmente! viva! Graças a Deus! A gente pelejou para dar certo. Foi. Bem-vinda, Tiziana! Obrigada. Até é engraçado você me chamar de Tiziana. Pois é, vou te chamar de Tchó, porque a última vez eu comecei a te chamar de Tchó e você falou, meus pacientes não sabem que meu apelido é Tchó. É verdade. Vários questionaram depois. É, Tchó, olha só, bem-vinda. A gente Obrigada. estava conversando antes da live começar e eu te falei que, assim, embora a gente faça isso ao vivo, né, a live fica gravada e as pessoas procuram muito a live depois que ela está gravada. Então, eu queria te apresentar primeiro. Você é psicóloga, mas eu acho que o grande barato, assim, que o seu grande diferencial é que eu sempre achei que você tem um olhar diferente para o comportamento humano. Você morou 5 anos fora do Brasil, você morou Não, foram no... 11. Foram 11, mas 5 anos você Cinco ficou lá no com o Trauma Deepak Center. Chopra no... Isso. deixou para Center... como é que é? The Trauma Center for Wellbeing. É um spa Wellbeing. dele de bem-estar que o Deepak tinha no sul da Califórnia. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele durante 5 anos. E eu acho que isso muda toda a sua visão, né? Toda a sua forma de ver e de perceber o comportamento humano. E, além disso, você é uma psicóloga super procurada, não é fácil achar horário com você. Pelo contrário, é bem difícil conseguir um horário. Se você, Graças a Deus. sua agenda é lotada. E eu percebo que, ainda assim, você sempre tem um momento, você sempre tem uma disponibilidade, uma generosidade em compartilhar com a gente o que você sabe, como que você percebe o mundo, de estar aqui na live comigo. Eu sei que sexta-feira, essa hora da noite, você tem isso tudo. Então, eu acho que isso é que faz o seu grande... que faz com que você seja tão E diferente. esse é meu propósito. Essa é minha missão de vida. Por Você já isso me que eu, falou isso, eu, que esse é a- o seu propósito. eu amo fazer isso que eu faço. De modificar mesmo a vida das pessoas. Então, Tchó, a gente já fez uma live, a gente fez logo, estava no auge da pandemia, estava todo mundo naquela incerteza, sem saber como é que ia ser, como é que ia, né? Aquele tumulto que foi 2020, Uhum. aquele tumulto emocional para todo mundo que foi 2020. A Uhum. gente fez uma live muito interessante, que a gente falou das angústias, das expectativas, do que esperar, né, assim, da pandemia, como lidar com a pandemia, com aquela ansiedade, enfim, com tudo aquilo. E aí eu te procurei, agora que passou tudo, né? Quer dizer, na verdade, a gente ainda está com a doença, com o Covid na nossa cabeça. São, acho que, não sei, 250 mil mortos só no Brasil, por É incrível uma que loucura. pareça. É uma loucura. Mas parece que as coisas vão desanuviando. A gente já começa a olhar para 2021 com outro olhar, a gente já começa a olhar para a gente mesmo com outro olhar, o que a gente tinha que viver de ansiedade, de angústia em 2020 começa a passar. E aí eu te pergunto sobre propósito. O que vai sobrar da gente, né? O que a gente vai fazer com esses cacos, né, da vida da gente de 2020? Como é que a gente vai conseguir andar para frente agora? Bom, Kika, obrigada pelo convite. É sempre um grande prazer estar dividindo um pouco da minha história, do meu conhecimento. Agradeço aos meus pacientes que eu já vi, meus amigos que já vários entraram aí. Eu não vou poder nomeá-los, porque senão a gente fica aqui horas. Obrigada pelo carinho de todos. Enfim, Kika, eu acho que a coisa mais importante do ser humano são nossos sonhos. Sabe? E a diferença entre propósito e sonho é que o propósito, você tem uma necessidade de servir. O propósito tem a ver com algo que você veio doar para o mundo. Então, pode começar por um sonho. Então, eu acredito que agora o ideal para as pessoas seria eles começarem a sonhar de novo, a buscar ideais, ter desejos de servir, de fazer alguma coisa, de plantar novas situações, porque eu acho que a pandemia ela fez as pessoas reverem vários conceitos, valores que são superiores, né? o que é primordial, o que é importante. Então, agora eu acho que é o momento da gente voltar a sonhar. O ser humano vive de sonhos. É muito importante, né? A pessoa que não sonha, que não tem um desejo, que não tem um objetivo, a tendência dela é deprimir. Porque você imagina, nós somos seres especiais, nós somos únicos, não tem ninguém igual a cada um de nós. Nós temos algo para dividir com o mundo. Então, se a gente não divide essa unicidade, essa coisa nossa com a vida, com as pessoas, com o mundo,
é quase uma implosão. A gente está segurando um potencial energético enorme. Então, assim, eu acho que agora é a vez das pessoas falarem assim, gente, o que eu posso servir, o que eu posso fazer, que mudança eu posso, sabe, o que eu posso tocar na vida das pessoas e na minha própria vida também. Então, assim, o propósito tem a ver com o serviço. O que eu vim doar para o mundo? O que eu vim, qual que é a minha marca? Qual que é o meu legado? O que eu quero deixar para as pessoas? Isso é de uma profundidade que é muito mais do que você, sabe, adquirir uma grande empresa, ficar milionário, comprar uma casa, comprar um carro. Isso são objetivos, são metas. Agora, o propósito tem a ver com serviço. E você acha, Tio, não sei, desculpa te interromper, mas você acha que esse propósito das pessoas, ele foi revisto depois da pandemia? Então, assim, o que era o propósito? O que era o propósito do bem-estar? O que era o propósito da ascensão social? O que era o propósito de vida, de uma vida em família? Tudo isso foi revirado com a pandemia, você acha? O Kika, eu não sei te responder isso por todos, mas eu espero que sim. É uma esperança que eu tenho. Se você não aprendeu nada com essa pandemia, desista, não vai aprender nunca mais. Tipo isso. Pois é, as pessoas me perguntam, Ciana, você acha que as pessoas mudaram, que a pandemia fez uma transformação na vida das pessoas? Eu espero que sim. Só que eu vejo muito o seguinte, quem estava na busca, já estava na busca, a pandemia acelerou muito esse processo. Agora, eu vejo também, quem que era já amargurado, deprimido, angustiado, a pandemia também aumentou. Isso. Então, todos os polos, então, né? Se foi para tudo, né? Não existiu meio termo nessa pandemia. Ninguém assim, passou incólume por ela. A gente não pode generalizar, entende? Mas, assim, eu espero que as pessoas, por exemplo, que estavam mal, estavam na busca, ou ansiosos, ou angustiados, ou sem propósito, sem rumo, que a pandemia tenha dado essa oportunidade de parar, repensar e se reinventar. Sabe? Eu espero, porque nós somos seres de reinvenção, Kika, sabe? As pessoas estão... Ciano, como é que você vê esse novo normal? Né? O que acontece? A nossa tendência é buscar voltar a tudo normal. A nossa vida nunca mais vai ser a mesma, Kika. Depois de 11 de setembro, o mundo mudou. A pandemia... Não foi mesmo, é verdade. Entendeu? Então, assim, várias coisas nós tivemos que adaptar, reformular, rever. E nós estamos fazendo agora parte da história. Na época dos livros de história que a gente estudava, era a gripe espanhola, peste negra, né? A queda da bolsa. Então, nós estamos vivendo um momento histórico. Daqui 20 anos, a gente vai estar na história. Vai lembrar disso, é verdade. Então, não existe... O nosso ego tenta se agarrar e voltar para o normal, para o que já sempre foi. Por que o ego tenta voltar para o normal? Só é mais confortável, você acha? É mais confortável. Não acho, não, eu tenho certeza. Porque o ego, ele gosta de tudo estruturadinho, bonitinho na caixinha. Toda mudança ameaça. É desconfortável. É desconfortável. Então, a dica que eu dou para as pessoas é o seguinte: se você está confortável, você não está mudando. Toda transformação gera um desconforto. Tem que você rever. E por que é tão necessário mudar, Tchó? Por que a gente tem que, de fato, sair dessa zona de conforto para mudar? Porque é só assim que a gente cresce? Não tenha dúvida. Isso a gente estuda na evolução. A evolução. Tudo se evolui quando tem um desconforto e uma necessidade de se aprimorar e transformar. A evolução, ela vem de uma necessidade. E aí, o desconforto, ele acontece para que há um impulso para acontecer essa transformação. Então, se perguntar assim, Ciana, é necessário? Agora eu acho que está sendo, porque a pandemia nos colocou todo mundo nesse lugar. Entende? Mas não todas as pessoas têm essa necessidade dessa mudança. Aí você me pergunta, ela é feliz? Talvez, não sei.
Eu não sei te responder porque eu sempre tive esse chamado. Eu sempre busquei, porque eu sempre acreditei que nós estamos aqui para ser melhores do que a gente começou. Entende? Então, para mim, esse chamado é muito claro, sabe? Para mim, esse chamado é muito óbvio. Agora, se a pessoa não tem, se ela é feliz, eu não sei te responder. Eu, Tiziana, acredito que não. Pela minha personalidade, pelo aquilo que eu acredito. Porque, Kika, nós somos seres, como eu te falei, nós somos únicos, nós viemos para expandir. Nós viemos para crescer. Para mudar o nosso entorno, né, Tio? É impressionante isso, né? A gente tem que entender que se a gente não mudar o que está em volta da gente, né? Se a gente não fizer diferença na vida das pessoas que estão em volta da gente, não adianta, né? É o que eu estou te falando. Então, assim, olha para você ver. As pesquisas mostram muito, e a ciência já mostrou muito, que quem vai sobreviver não é o mais forte. Eu ia falar desse assunto com você. Eu vi um dos vídeos que você gravou. Aliás, eu queria até falar sobre isso. Gente, a Tchó grava uns vídeos incríveis, assim, de vez em quando, que ela fala sobre todos os assuntos. Então, é esse Instagram que você está fazendo, é o seu Instagram, quem quiser assistir. Mas eu ia te falar que outro dia você gravou um vídeo muito interessante sobre uma pesquisa sobre o que é felicidade. E aí eu achei muito interessante, porque a felicidade, na verdade, a gente não consegue medir, a gente não sabe, ela não é palpável, ela não é, né? Ela é ilusória, ou sei lá o que ela é, abstrata, a gente não consegue. Mas que a pesquisa mostrou que as pessoas felizes são as que se adaptam às circunstâncias, às situações, né? Então, a nossa capacidade de nos adaptarmos a qualquer coisa que vier pela frente é que faz com que a gente tenha essa capacidade de ser feliz. Exatamente, é exatamente isso. Ou seja, não adianta a gente ficar querendo ter uma casa maior, ter o amor da vida da gente, ter tantos filhos, formar na faculdade. Nada disso. Não. Você pode até querer. Assim, claro. Você não pode associar isso à felicidade. A sua felicidade. A minha felicidade. Porque isso são coisas que podem ir embora. Claro. Podem não vir, por exemplo. Você pode não ter sua casa que você sonhou. Você pode não conhecer aquele país que você quis. Não adianta que você falar, eu vou ser feliz quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Não existe. Não existe. E o que eu percebi, sabe, Kika, é o seguinte, durante a pandemia, muitas pessoas desenvolveram várias compulsões, sabe? Com uma necessidade de trazer prazeres, de sentir prazer. Porque as pessoas ficaram acomodadas, ficaram angustiadas, ficaram presas. E aí, aí as compras na internet, ninguém podia ir para shopping mais, né? Vícios de bebida, de droga, porque o ser humano tem uma necessidade o tempo inteiro de sentir prazer. Então, Freud falava que isso é uma maneira muito imatura. Ui, tá caindo a minha mesinha, peraí. Freud falava... Tá descendo a mesinha. Deixa eu subir aqui. Freud falava que era uma maneira muito infantil de lidar com o mundo. Sabe? Essa maneira de viver os nossos prazeres. Que a gente tinha que aprender a lidar com desprazer, com frustração, com não dar conta. Então, o que a ciência mostrou é assim, que não vai sobreviver o mais forte, vai sobreviver o mais flexível, o mais adaptável, aquilo que dá conta de administrar as suas próprias dores, os limites que a vida está impondo, as situações. Então, assim, é muito importante. O Dipar falava uma frase que eu adorava, que ele falava assim, a flexibilidade é a alma da imortalidade. Aí ele fala assim, repara um galho fresco, uma árvore nova. O galho você dobra, você faz assim com ele dobra todinho, ele não quebra. Ele dobra. É. Uma árvore que está morrendo, seca, na hora que você faz isso, que não tem vida, o galho quebra. Então essa flexibilidade, essa mobilidade, isso é importantíssimo para a gente seguir a vida. Um exemplo prático, por exemplo, aquela pessoa que acorda todos os dias às 7 horas da manhã para ir para academia. Não tem mais academia, não tem jeito. Se ela continuar achando que a felicidade dela está em acordar às 7 horas da manhã para ir à academia, sendo que não tem mais academia, ela não consegue se adaptar a fazer uma caminhada na rua, a andar dentro do condomínio, isso causa uma infelicidade, causa uma frustração? Lógico. Porque ela vai ficar presa à academia. Então, eu só funciono bem na academia. Eu queria tanto a academia. E aí,
o que é muito interessante, porque o comportamento humano funciona da seguinte maneira. Os fatos em si são fatos, eles não têm o menor significado. Os nossos problemas têm 2 pontos. Pá. Os nossos problemas aumentam as situações porque é a interpretação que a gente dá para as situações. Então, se eu interpreto que sacanagem, sabe, que coisa chata, que eu não tenho. Foi pessoal, Foi pessoal, a academia não tá para mim. Como é que vai ser? Eu vou ficar frustrada, chateada, triste, vou me angustiar. Então, é muito ad importante. eterno, né? Ad eterno, tu vai ficar frustrada. Em relação a tudo. A tudo. Então, é muito importante a gente saber como que a gente está interpretando. Então, voltando à vida, às situações, a interpretação, Kika, a nossa mente é tudo nesse sentido. Se você vive uma situação A e você interpreta ela de um jeito, você vai sentir, experienciá-la de um jeito. Se você interpreta de outro, você vai ter uma outra experiência com a mesma situação. Isso a ciência já fez pesquisas com gêmeos univitelinos, que têm respostas diferentes porque interpretaram a mesma situação de uma forma diferente. De forma diferente. Então, a sua experiência de vida tem a ver com a maneira como você percebe o mundo, como você traduz o seu mundo, as pessoas, as experiências, tudo. Tudo é como você interpreta o mundo. Ô, Tchó, as pessoas que não trazem dentro delas mesmas, assim, eu pessoalmente sou uma pessoa bem humorada, eu sou uma pessoa alegre, assim, eu sou uma pessoa enfim, eu sou alegre. Tem essa alegria, esse otimismo dentro de mim. É muito difícil eu ficar triste ou para baixo ou pessimista, é muito raro. Isso até é ruim, porque você está sempre achando que tudo vai dar certo, né? Que as coisas vão se resolver, que tá tudo bem, e nem sempre a vida é assim. Mas, enfim, as pessoas que não têm isso dentro delas, porque tem gente que não tem, como é que faz? Como é que levanta da cama de manhã? O que você, como profissional, fala para uma pessoa dessa? Ela tem outros recursos, ela tem que recorrer a remédio, ela tem que fazer uma... O que a pessoa faz, assim? Eu fico me perguntando, assim, se a pessoa for tão diferente de mim, assim, né, não tiver isso dentro dela, aonde que ela busca isso? Porque, em primeiro lugar, a gente tem que avaliar essa tristeza, esse negativismo, esse pessimismo. Porque, não sei se você sabe, Marcinha, você é assim mesmo, super positivo, uma amiga minha está falando. Eu não sei se você sabe que, naturalmente, o nosso cérebro, ele é pessimista. Então, ser otimista, para ser otimista tem que ter um esforço muito grande. Porque pelos nossos ancestrais, se a gente fosse otimista, você ia ser comida pelo leão. A sua tribo ia ser atacada pela tribo vizinha, você está entendendo? Então, entendi. Eu não ia sobreviver nem um dia, então. Não. Porque você ia achar um céu lindo, o dia vai ser maravilhoso, gente, e daqui 5 minutos o leão ia te abocanhar, entendeu? Então, naturalmente, o nosso cérebro, por questão evolutiva, ele teve que ser pessimista porque ele estava sempre esperando algo pior acontecer. Um ataque. Então, o que eu recomendo? Primeiro, a gente tem que perceber esse negativismo, esse pessimismo, se é algo patológico. Porque a depressão, ela tem essa veia, muito. Quem tem depressão, sofre de depressão, tem que procurar tratamento. Porque sozinho, dependendo do grau... Então, assim, a depressão tem 5 níveis. Tem nível 1, que é aquela tristezinha, aquela coisa meio assim. E se você trata, talvez, com alimentação, com ginástica, com mudança de estilo de vida, você consegue não evoluir esse processo. Só que se você não trata disso, isso vai evoluindo. Até você chegar no ponto que você precisa de medicamento. Então, isso a gente não pode descartar. O que é importante a pessoa pessimista e negativa perceber é o seguinte, ela está em defesa. Então, ela tem que se pensar assim, gente, eu tô com medo de quê? Eu tô com medo da vida, eu tô com medo de me arriscar. O que é que está fazendo com que eu fique na defensiva? Porque o negativismo, por natureza dos nossos ancestrais, é um mecanismo de preparação para um ataque.
algo vai me atacar, um leão, a tribo, um bicho. Então, eu tenho que estar preparado. A coisa não está boa, eu tenho que estar aqui. Então, a pessoa tem que se questionar. O que que é? Eu estou me defendendo de quê? Eu estou me protegendo de quê? Né? Que, inclusive, é um assunto que você queria abordar, que você achou interessante, porque o ser humano tem 3 formas de defesa. Pois é, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a luta, ou o ser humano foge, ou ele luta, ou ele congela. Então, é o seguinte, tem me perguntado muito sobre bullying, sobre abusos emocionais. Inclusive, eu estou montando uma mentoria sobre relacionamentos abusivos. Esse é outro assunto que eu ia te falar. Por que que de repente, assim, por que que, não de repente, claro que não estou dizendo que não seja, mas por que que esse tema, relacionamento abusivo, aflorou de uma hora para outra, assim, na nossa sociedade? Por quê? Porque sempre existiu relacionamento abusivo. As mulheres agora estão, as mulheres e os homens também, ou as crianças, sei lá, a gente está com mais capacidade de enxergar, a gente está conseguindo falar mais sobre isso, o fato da gente, né, das pessoas se abrirem mais sobre isso faz com que outras pessoas tenham coragem. Por que Não, isso agora? isso não tenha dúvida. Eu acho assim, eu acho que a mídia social, tudo isso facilitou demais, né? Assim, a repercussão disso, a visão disso. Eu acho que existem leis que protegem mais. Eu acho que as pessoas estão se informando, porque antigamente, vamos supor, se nossas avós vivessem um relacionamento abusivo, ela não ia saber o que era abusivo. Ela não ia ter uma ideia. E você acha que, por exemplo, até hoje ainda, quer dizer, hoje, a gente está começando com esse tema relacionamento abusivo hoje, agora, mas é difícil de definir o que é um relacionamento abusivo, né? Assim, por exemplo, o que é um relacionamento abusivo? Quer dizer, quando a pessoa identifica que ela está vivendo um relacionamento abusivo, até que ponto é um relacionamento abusivo, até que ponto é simplesmente uma circunstância onde a pessoa não consegue ela própria se defender sozinha? Eu não sei, às vezes eu fico pensando assim, você pode discordar de mim e dizer o que você acha. Quando a gente protege muito uma pessoa e protege ela de tal maneira, você não acha, quer dizer, ela perde aquela capacidade de falar, não, para aí, não quero mais, chega, não quero, né? Assim, então, qual que é o limite? O que que é um relacionamento abusivo? Como é que a gente percebe que é abusivo? Ou então, quando ele é um relacionamento, ou seja lá o que for, que você simplesmente não sei, não consegue se defender. Pois é, o que acontece? É muito complicado, essa pergunta é muito, muito ampla e a gente pode demorar uma live inteira para falar disso. Mas, assim, bem geral, o que define é a repetição de comportamento. Uhum. Então, assim, um dia eu estar de mau humor, eu não estar bem, eu estourar, sabe? Isso é ser humano, a gente é vulnerável, a gente é imperfeito, a gente não dá conta. E aí, depois disso, envolve sempre uma desculpa, um pedido de desculpa, um reconhecimento disso, etc. E tal. Agora, quando vira um padrão, isso eu estou te falando de abusivo sutilmente, porque tem os abusivos claros que a gente não precisa nem falar deles, né? Uhum. Mas, assim, de uma forma sutil, então, a pessoa tem que começar a ficar antenada. Aí tem a ver com essas defesas. Então, por exemplo, essa pessoa que está no relacionamento abusivo, ela se sente impotente, ela não consegue reagir, ela não consegue botar um limite, ela está congelada. A forma de defesa dela é o congelamento. Essas são as que mais sofrem, porque elas ficam ali aguentando meses, dias, anos, mas a verdade, o que ela está vivendo, ela está querendo se proteger, porque ela acha que se ela tiver qualquer reação, ela vai morrer. Uhum. E se ela ama aquela pessoa de alguma forma, aquela pessoa também pode acontecer algo ruim com ela, então aquela pessoa se congela. E fica ali naquele processo até que alguém denuncie, até que ela morra, porque acontece isso, ou ela mata, né? Então, assim, isso está muito pertinente ultimamente e a pandemia trouxe muito isso, porque as pessoas ficaram dentro de casa confinadas. O confinamento... Tiveram que olhar com mais clareza para os relacionamentos abusivos, né? Para quem está ali com elas, ali no dia a dia, né? Porque não teve saídas, né? De turma de amigo, de bar, de trabalho, todo mundo ficou ali dentro de casa. Então, essa coisa escalonou de uma forma absurda,
né? Envolve álcool, às vezes envolve droga, né? Então, assim, é um tópico que, de tanto me pedir, vou montar uma mentoria sobre isso, eventualmente eu vou, né, montar um curso online então, para falar disso, para as pessoas conversarem sobre isso, porque realmente é muito importante as pessoas entenderem que elas estão sendo abusadas emocionalmente, psicologicamente, porque fisicamente é muito claro. Fisicamente tá ali, a marca tá nítida, é corpo de delito, não tem jeito, né? Não tem jeito. Agora, o psicológico e o emocional é traduzido como assim, é bobagem, é frescura. E normalmente, por exemplo, um homem, quando ele é abusivo, a forma dele depois se recompor dessa história, ele dá joia, ele dá uma viagem. Aí ele faz a mulher acreditar que ele estava muito nervoso, que ela alfinetou demais ele naquele dia, porque ele estava muito chateado com o trabalho, e ela foi intransigente porque ela ficou perguntando demais sobre um assunto, por exemplo. Então ela se acha culpada, que ela que fez com que ele se tornasse violento. Então, entendi. Ele faz com que as coisas se invertam, os papéis se invertam, né? A culpada é a vítima, na verdade. Entendeu? Então, é muito sutil tudo isso, sabe? É difícil, é muito... E a pandemia trouxe muito isso à tona por causa do confinamento. E o relacionamento abusivo é sempre o homem com a mulher? É sempre uma parte mais forte com a parte mais fraca. Não importa se é homem, mulher, pode ser pai com filho, pode ser irmão com irmão, né? Com certeza. Não, isso não é casal que nós estamos falando, isso é qualquer tipo de relação. Isso não importa. Para ter um relacionamento abusivo, tem que ter alguém que congele, alguém que aceite, ou alguém que vai... Porque o fugir não tem jeito, porque ela vai fugir. Ou alguém vai lutar. Aí vai virar aquele relacionamento que é uma guerra constante e contínua. Entende? E é possível sair, se livrar disso? Lógico que é. Lógico que é. A pessoa precisa de muito suporte e apoio, principalmente familiar, principalmente de grupos de amigos, de grupos de apoio sociais e psicológicos. Às vezes, o abuso é dentro de casa, então dentro de casa ela não vai ter, então ela tem que sair para outro lugar, ela tem que buscar. Não é fácil, mas é possível. E as pessoas têm que começar, aos poucos, a falar disso, sabe? A expor. Porque, Kika, toda dor, todo sofrimento, eu já falei isso na nossa live, eu já falei em algumas, envolve um segredo. Entende? Todo sofrimento envolve um segredo. Isso. Toda dor e todo sofrimento tem sempre um segredo. E eu sou super a favor... Por que, Tchó, que toda dor esconde um sofrimento? A gente só sofre em segredo? Não. Grande parte das nossas dores, dos nossos sofrimentos, a gente evita dividir porque existe uma coisa horrível no ser humano, que eu acho, que é a vergonha. E a palavra em inglês expressa melhor, que é o shame. Nós temos vergonha do julgamento, nós temos vergonha do que vão pensar, nós temos vergonha de que ninguém vai acreditar. Então, o ser humano se retrai para que isso não seja exposto. Porque ele tem medo do julgamento. Ele tem vergonha. Ele tem vergonha da fraqueza dele. Não ter dado conta de resolver aquilo. Exatamente. Então, é muito doído, sabe? É muito doído. Então, assim, esses grupos de apoio, por que eles existem? Que nesse lugar, todo mundo vive a mesma coisa. Então, não tem problema eu dividir. Não tem problema eu falar. Porque e talvez por isso esses casos de abuso tenham aparecido tão mais, porque as pessoas perderam medo de falar sobre um tema que não é mais tabu, né? Todo mundo pode passar por isso. Sim. E as mídias sociais, ao mesmo tempo que elas atrapalham muitas coisas, nesse aspecto elas ajudam muito. Porque fica tudo mais claro. Bota ali, divulga aquilo, entendeu? E as pessoas ficam sabendo, né? Então... E o abusador também sofre? Ou ele é um monstro insensível? Depende, ele pode ser um monstro insensível, ele pode ser um psicopata, né, que não sente culpa, não sente dor, não sente nada.
mas pode ser uma pessoa em sofrimento. Ela pode estar ali repetindo um padrão, porque normalmente uma vítima, ela se torna ela sai do lugar de vítima e se torna o perpetuador da história. Assim, ele continua repetindo uma história. Então, essa pessoa ela pode estar sofrendo também, porque ela provavelmente sofreu a mesma coisa. Ela passou e ela está repetindo um padrão, porque na cabeça dela, aquilo faz parte do contexto da vida. A gente sempre repete os padrões, Choque, do que a gente viveu Infelizmente. Kika. Infelizmente. É triste dizer, mas a gente repete. Não há esperança para a humanidade. Desculpa. Como que a gente faz para romper esse padrão? Como é que a gente faz para quebrar esse padrão, para dizer, olha, eu não quero repetir isso que eu passei a vida inteira aprendendo? Porque a gente percebe, é claro, todo mundo percebe que assim, você conhece uma pessoa, você conhece o passado dela, você fala, gente, ela está se comportando tal e qual ela aprendeu na casa dela quando ela era pequena, não é assim? Sim, exato. De novo, minha mesa está abaixando, tá? Ai, meu Deus. Ela está aqui abaixando. Riquita, o que acontece? É muito importante explicar isso, porque é muito interessante. O que acontece? A gente vive, a gente repete aquilo que a gente... Então, se você como mãe... não adianta você falar e educar os seus filhos como uma fala e ser de um fazer jeito. outra coisa. Porque a criança, ela aprende vendo, olhando. Não é através da fala, é através da observação do comportamento. Então, o que acontece? Naturalmente, eu brinco e falo assim, por osmose, você absorve aquilo e aquilo passa a ser natural. Então, por exemplo, uma família que todo mundo grita, vai ser natural para ela gritar. Aí, se ela casa com alguém que todo mundo fala baixinho, ninguém conversa direito, as pessoas não expõem nada, então a pessoa que grita para o outro é agressiva, mas só que para ela aquilo é básico. Então, a solução é você buscar autoconhecimento, é você entender, se perguntar, eu sou feliz assim? Tá bom para mim? Porque, Kika, as pessoas, elas querem as coisas, elas sonham com as coisas, mas elas não sabem nem por quê. Então, elas não param e perguntam assim, gente, peraí, eu tô feliz? É isso por que eu quero isso para mim? Por que tá sendo bom para mim ser desse jeito? O que eu tô ganhando com isso? Onde eu vou chegar com isso tudo? Entende? Então, a autorreflexão e a terapia, né? Aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, porque eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado. A terapia, ela ajuda nesse sentido, de você parar e se observar e se perceber. Falando, gente, peraí. A intenção do terapeuta é fazer essa autorreflexão. Você tá feliz? Você tá bem assim? É isso mesmo que você quer para você? As suas relações estão saudáveis? O que você está vivendo tá bom? Entende? Então, que tem solução, sim. Mas sozinho, a gente não... É muito mais difícil. É muito mais difícil. Ô, Tio, por que hoje em dia a gente percebe... Bom, eu não sei se hoje em dia ou se desde sempre... Tem sempre esse formato que a gente tem que se encaixar, que a gente acha que se encaixando num determinado formato, ali está a chave da felicidade. Assim, tendo uma casa, tendo uma família de tal maneira, tendo um trabalho muito bem remunerado, podendo fazer isso, podendo fazer aquilo. Isso é a chave da felicidade. Por que as pessoas, assim, por que a gente tende a acreditar, né, que quando você se encaixa num determinado, vou ser magra, vou vestir isso, quero ter um colar tal, quero ter um tal coisa, quer dizer, né, vou casar com fulano, vou ter uma babá, por que a gente tem que esse formato? Você tem que se encaixar nele, quer dizer, você acha que se encaixando nesse formato, você vai ser feliz? Porque o marketing vende isso, a sociedade vende isso. E a gente compra de bobeira, a gente compra de falta de... O Kika, a gente é mais influenciável do que você imagina. Aqui no Brasil, eu não sei te falar, mas nos Estados Unidos é proibido, que tem aquelas propagandas que tem mensagem subliminar. Que são mensagens que estão por detrás ali, que induzem o seu cérebro a querer desejar aquilo. Porque nos Estados Unidos existem agências que ficam vendo isso para proibir.
Uhum. Aqui no Brasil, nem sei se tem essa regulamentação. Também Porque não nós sei. somos altamente influenciáveis. Então, o que eu te falei? Você pode querer tudo. Não tem Uhum. problema. O problema é você achar que isso vai te trazer mais felicidade, isso vai te dar mais coisas, prazer, seja o que for. Vai te dar, por um curto período de tempo. Repara, quando você compra uma roupa nova, você fica feliz com ela uma semana, de repente. Na outra, você está querendo a próxima, porque aquela lá você já usou. Já foi. E é isso, né? A sociedade de consumo, ela vive disso. A sociedade de A consumo, ela vive felicidade, disso. então, está na. Você acha que você tem essa experiência tão larga com as pessoas? Ela não está em nada que vem de fora, Tchau. Ela não está em Não, nada, nada. não. O que vem de fora te dá prazer, Que é muito diferente de que é felicidade. muito diferente de felicidade. Pode te dar algumas alegrias e prazeres, mas felicidade não. A felicidade é um estado de espírito. Entendeu? É um estado. Felicidade é um estado. Não tem nada a ver com posses. Nada a ver com posses. Ô, Nada. Tchau, as pessoas estão mais sozinhas, você percebe que as pessoas estão mais solitárias, elas estão mais sozinhas, deve ficar a configuração mesmo da nossa sociedade, né? As pessoas hoje têm menos filhos, elas moram sozinhas, elas querem, as mulheres estão mais independentes, enfim, as pessoas estão mais solitárias, assim. O Por que... exemplo, assim, eu vejo por mim mesma, assim, né? Né, sou viúva, os meus meninos cresceram, eu fico vendo assim, não que a gente não que eu esteja solitária, mas eu acho assim, eu só tenho 2 filhos, né? Não tenho uma casa lotada de filhos. Então, quando eles crescerem e forem embora, você fica com aquela casa vazia. Você acha que as pessoas estão mais solitárias? E olha que eu tenho muito amigo, tenho muita coisa, mas eu percebo que a gente vai ficando a gente com a gente mesmo, né? Não importa se você tem tantas atividades, uma vida social intensa, mas você acha que as pessoas estão mais solitárias? Eu acho. E eu acho que, na Isso é verdade, bom ou ruim? depende de como você Ah, pois é. interpreta isso. Tá vendo? Tudo depende. Então, se você vê, você tá sozinha, como tipo, ai, me abandonaram. Ai, eu agora, o que vai ser da minha vida? Que eu só, não, eu tô aqui sozinha, sem ninguém. Aí você vai entrar num espiral negativo e Uhum. depressivo, vamos assim dizer. Agora, assim, gente, eu estou mais sozinha, agora é um tempo para eu poder fazer as coisas que eu gosto, que eu Uhum. curto, que é bom para mim. É É um isso tempo que eu aí. vou tirar. E quando eu quiser, eu divido. Eu encontro ligo com minhas amigas, eu saio. Sabe, Kika, eu acho assim, os filhos são criados... Eu não tive filhos, então assim, mas filhos são criados para o mundo, né? Então, Infelizmente, porque a vontade de amarrar os dois aqui pois da é. cadeira e deixar os dois aqui comigo. Pois é. Então, eu Tem uma acho assim... empatia desse negócio de criar filho para o mundo, que Ah, chatice. pois é. I'm so sorry, não tem muita saída. Não, Não tem muita saída. não tem. Então, o que eu acho? Eu acho que o grande desafio é a gente descobrir o que faz a gente feliz. Porque, olha só, nós mulheres temos várias identidades, né? Nós somos dona de casa, nós somos filhas, nós somos mães, nós somos esposas, entendeu? Então, assim, e aí é raro, tipo assim, gente, quem que eu sou? Que a Kika, nua e crua, quem que ela é? O que ela Não, quer? não quero nem ver. Não, você entendeu? Não é fácil, A gente entende? também tem muita dificuldade, né, Tia? Eu acho também que, assim, a gente não quer olhar o que a gente é, né? Porque talvez a gente tenha certeza que a gente não vai gostar de ver quem a gente é, né? Você não acha? Kika, Eu acho não. muito. Não, Sabe aquela história? Quem é seu maior inimigo? A minha mente? Cuidado, que seu pior inimigo está entre as suas 2 orelhas. Eu sempre acho isso. não, então eu vou te falar, eu vou te dar a sacada do ano. Entendeu? Hum, Olha que nós estamos começando só 2021, hein? é. Então, o que acontece? O que a gente não gosta de ver, Kika, são as nossas sombras. O que significa isso? Nós, seres humanos, nós somos imperfeitos. Nós temos luz e sombra. Temos. Então, não querer encarar os nossos defeitos é um problema? Poderia dizer que sim, porque isso vai gerar vários outros problemas.
É. E é difícil realmente a gente se olhar. Por isso que eu brinco e falo assim, fazer terapia é pra gente, gente forte, não é pra qualquer um que senta. Não é para fraco, não. Não. E se desnuda, né? Ali se coloca, né, transparente e disponível para alguém desconhecido, né, te ver, né? Então, assim, eu acho que esse medo que a gente tem de voltar para dentro, de olhar, é de assumir a nossa imperfeição, é de assumir o que a gente não dá conta, é de assumir que a gente, de repente, não é bom o suficiente, ou que a gente é egoísta, que a gente é ciumento, que a gente é possessivo, que a gente é consumista. Os defeitos que a gente tem, é avarento, que a gente é perdulário, entende? Então, assim, encarar isso não é fácil. Agora, é fundamental para crescer e evoluir. Porque você não evolui se você não abraça a sua sombra. E o que eu posso te garantir? Eu não sou nada diferente de você. Nossa Senhora, é muito. O que eu falo como ser humano, entende? Nós somos imperfeitos e nós temos vários defeitos. Tá, talvez eu seja melhor em você em alguns aspectos, porque eu estudei, porque eu busco, eu sou uma buscadora já há quase 40 anos, de me autoconhecer, de me trabalhar. Mas o que eu quis dizer é da humanidade. Nós somos seres humanos. Nós somos imperfeitos. Sabe? A gente não dá conta. Então, mas eu acho que para evoluir, você tem que se olhar. O ser humano está melhor, Tchó, ou pior? Nossa, que pergunta complexa. Não, eu te pergunto porque a gente está vivendo num mundo onde não existe mais o racismo, né? Que não existe, mas não pode mais existir o racismo. Você está num mundo de autoconhecimento, onde todas as ferramentas do autoconhecimento estão na nossa mão. A gente consegue se expressar de várias maneiras, né? A gente está vivendo num mundo muito mais livre, num mundo muito mais solidário, de uma certa forma. Assim, a gente está vivendo numa época que a gente não está vivendo na época das trevas mais, né? A gente está, né? Como sociedade, né? Você está vivendo num mundo muito mais acolhedor, de uma certa forma, para algumas diferenças. Sim, né? sim. Deixa eu te falar. Comparando, se você imaginar com a Idade Média, nós estamos muito, exatamente, muito melhores. Né? O que eu acho que a gente se engana, Kika, é de achar que existe um patamar. Então, se eu chegar até aqui, já evoluí, está tudo certo, está tudo bom, porque aí que eu acho que vira um problema, porque a gente estagna, e aí a gente se cristaliza nos nossos conceitos, nas nossas verdades, naquilo que a gente acha que é certo, e nós somos seres em eterna transformação e mutação. Então, eu acho que nós estamos melhores, sim, mas eu gostaria, isso é pessoal, tá? Eu gostaria que o ser humano tivesse buscando mais se evoluir, sabe? Em vez de estar para fora, estar para dentro. Isso é um desejo meu. Isso é um desejo meu. Porque essa é a minha paixão, assim. Pois é, e agora a parte prática. Como então, Tchó, olhar para dentro da gente mesmo sem sofrimento, ou então com sofrimento também? Como olhar para dentro da gente mesmo? Só na terapia? Não. Não? Por exemplo, meditação que você faz também, você também é uma... outra coisa sua também, eu acho que esse seu olhar tão generoso para o outro, é porque você também é muito ligada nessa né, nisso tudo, né? Você medita. Desde que a primeira pessoa que eu vi meditando foi você. Né? Você cumprimentava a gente assim. Eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, você chegou no meu clube do livro, a gente querendo discutir filosofia, e não, você... Gente, calma. Vamos respirar, não é? Isso mesmo. Então, na forma prática, Kika, como é que a gente olha para a gente? Eu acho que acalmar os pensamentos, que a meditação ajuda, e aprender a respirar, isso te ajuda você a se situar. Porque o que eu vejo muitas pessoas? Essa agitação da vida, ela causa
uma desassociação, uma fragmentação do seu eu, assim, do seu eu interno, sabe? Então, essa coisa de respirar, de se acalmar e de se olhar, isso é muito importante. Você pode fazer isso sozinha. Agora, na prática, se você quiser se autoconhecer, a dica de ouro é o seguinte, é você pensar assim, o que na minha vida sempre repete? O que está repetitivo? Tipo, sempre acontece a mesma situação, eu atraio o mesmo tipo de pessoa, ou eu sempre vivo esse tipo de coisa, ou por que isso sempre acontece comigo? Quando você, na prática, pensa, gente, por que está sempre acontecendo comigo? Por exemplo, por que todo mundo sempre me abandona? Ou por que sempre alguém me trai? Ou por que eu sempre fico com raiva dessa situação? Por que me cutucam? Sempre tem alguém me cutucando nisso daqui. Essa é a dica. Tem algum padrão seu ali que não foi olhado com carinho. Tem algo seu ali, alguma parte da sua sombra que não foi vista, que não foi trabalhada, que está aguçando aquele tipo de situação. É a maneira que o universo tem de falar assim, Kika, aqui, ó, isso aqui não tá bom. Porque imagina o seguinte, que maneira que tem o universo de falar para você algo que não tá bom? É algo que se repete. Você sempre atrai o mesmo tipo de chefe, você sempre atrai o mesmo tipo... Assim, tem várias pacientes que me falam assim, Luciana, eu saí daquele emprego, entrei, mas assim, o meu chefe é idêntico ao chefe anterior. Mas por quê? Porque tem algo... Você tem que pensar, o que eu preciso de evoluir? O que esse chefe... E aí o temperamento prático da pessoa, né? Eu sou pessoa com temperamento prático. Tendo identificado isso, como combater esse comportamento repetitivo? Pois é. Aí, por exemplo, você repara, assim, não, gente, por exemplo, eu atraio um chefe sempre autoritário. E isso me incomoda. Acaba comigo, não me faz eu fico evoluir. irritada, eu não dou conta. Aí, Vou trabalhar infeliz todo dia. Exatamente. Provavelmente você tem alguma questão com a autoridade. Então, assim, gente, por que eu tenho dificuldade, de repente, de ouvir uma ordem? De onde que vem isso? Por que eu não consigo lidar com isso? Por que eu quero sempre impor o meu jeito, de repente? Ou eu não aceito a opinião dele? Ah, porque eu acho ele errado, eu acho o meu jeito melhor. Mas por que você acha que o seu jeito é melhor? Existe uma maneira de você negociar com o seu chefe de outra forma? Aí você começa assim, não, gente, em vez de eu ficar toda hora... Ai, que coisa chata que ele está fazendo isso. Vem cá, deixa eu fazer o que ele está pedindo, vamos experimentar? E se não funcionar, eu chego para negociar. Então, essa flexibilização de outros olhares. Entende, Kika? Entendo. É isso que vai fazer diferença. Vai, porque você vai sair do seu mundo, da sua razão de ser, da sua verdade interna, e entender que tem outras maneiras. Melhores, piores, talvez não seja tão boa, mas você experimenta. E qual é o problema de você chegar e falar, olha, eu tentei fazer, mas não consegui. Não dei conta. Não foi legal. Não dei conta. Eu posso tentar da minha maneira? Sabe? Em vez de ficar naquela coisa, sabe? Ah, eu não quero. Ah, é muito chato. Eu não estou falando que tem coisas que são boas. Eu não estou fazendo mundo de Poliana aqui. Não é isso. Eu acho que o reconhecimento, Kika, das coisas são super importantes. Gente, é difícil. Não é fácil. É aquilo que eu te ensinei. Não é fácil para mim. Tchau! Você me ensinou e eu aprendi direitinho. Quando o negócio fica preto pro meu lado e eu não sei o que responder, eu decorei sua palavra e eu falo, olha, eu sei, é assim que você me ensinou. Eu sei, é difícil para mim, estou tentando mudar, mas eu não quero falar disso agora. Mudando essa última frase sua, vamos evoluir agora. Isso é uma solução para quase todos os problemas. Pois é. Não, isso é a solução para os problemas jamais, mas isso é a solução para quase todos os conflitos. Naquele momento, né? Então agora eu vou te ajudar a evoluir esse processo aí, tá bom? Então, tira essa última frase, não quero falar sobre isso agora. Fala assim, olha só, eu vou tentar pensar sobre o que você está me dizendo. Eu vou refletir, eu vou tentar fazer, eu vou tentar me trabalhar mais. Então, melhorar. Não te prometo, mas eu quero tentar. E você de coração tem que tentar.
Porque também não vale você falar isso só para ficar longe do conflito, fingir, entendeu? E continuar seguindo a sua vida. Ai, Tiziana, você é o Pois é. máximo, Tó. Pena que só Kika. tem uma e você não tá dando conta de tudo que você tem que fazer. Ah, pois é. Mas, assim, sempre que você quiser, você sabe, eu estou aqui à disposição, eu adoro, é minha paixão, Ô, ajudar o ser Tó, humano a ser humano, a ser melhor, a ter mais luz, a ter mais paz no coração, porque eu acho, sabe, Kika, hoje essa pandemia, a vida é muito rápida, né? muito. E é isso, É, né? ó, A pandemia mostrou, né, que é um fio, é um né? fio. Então, eu acho que a gente está aqui para ser feliz mesmo, sabe? Para emanar luz, para fazer o bem, sabe? E, e parar com muita bobagem, com muito, sabe? Ser mais leve, tentar pesar menos, tentar trazer menos peso para a vida e para as situações. E tentar ver que a gente não tem razão com tudo. Não, Que, não tem. agora você vai ter a frase, tá? Outra frase. A frase é: você prefere ser feliz ou estar certa? Ser feliz. Pois é. Então, para ser feliz, eventualmente você vai ter que abrir mão de estar certa. O ser humano tem o ser humano tem uma necessidade de vencer sempre, de estar sempre certo. É a verdade minha que prevalece, sabe? É o que eu sei que é. Eu, particularmente, tenho, às vezes, muita dificuldade disso, porque, como eu estudo o comportamento humano, eu tenho que, de vez em quando, parar assim, gente, espera aí. Tá, às vezes, grande parte das Foi vezes eu posso errado. estar certa, mas eu posso estar errada. Né? Então, assim, eu tenho que me vigiar muito por causa da minha profissão. Porque isso pode ser um dos meus pecados capitais. De estar nesse lugar da verdade, de estar certo, porque eu tenho 40 anos que eu estudo o ser humano. Entendeu? Eu já vivenciei, experienciei, eu tenho 45 de terapia. Então, assim, eu falo as coisas com uma certa propriedade. Não só intelectual, mas de vivência. É. Então, um dos meus pecados capitais é essa coisa de achar que eu posso estar certa sempre. Então, eu tenho que me vigiar muito, sabe? Para poder escutar o outro e ver a verdade dele, e às vezes ele pode estar certo. Tchau, você já viveu isso tudo. Você tem essa visão generosa do ser humano. Você tem essa experiência com as pessoas. Quer dizer, você escuta as pessoas o dia inteiro. Você se olha, você medita. Você foi lá para fora, você busca e você encontra. Você já encontrou tanta coisa. Você é feliz, Tchau? Eu sou. Eu sou muito feliz, eu me sinto grata. Eu tenho muita gratidão pela minha vida, pelos meus amigos, pela minha profissão, por tudo. Por... Kika, eu acho o seguinte, o dia que eu aprendi a aceitar a minha sombra e ver que eu tenho defeito, que eu tenho falha, que eu não dou conta de tudo. Esse é o Eu não. segredo. Sim, porque eu sou grata por absolutamente tudo. E até as minhas sombras, na verdade, os meus defeitos, eles me ajudaram a chegar até aqui. Porque, na verdade, os nossos defeitos são nossas defesas É verdade. infantis. Foi como a gente aprendeu para sobreviver. Então, eu tenho muito respeito às minhas sombras. Eu não quero que elas fiquem aqui para sempre, mas eu tenho respeito por elas. Então, eu me considero um ser humano muito feliz, porque eu sou muito grata por tudo que a vida me proporcionou. E por eu ser quem eu sou e por poder ajudar e ter essa missão de vida. Isso, para mim, é um privilégio ter essa missão de vida. É um privilégio. O privilégio é meu de ter você aqui, Tiziana. De ter você assim no meu WhatsApp. Quando eu precisar, a gente manda um WhatsApp. Isso sim que é um privilégio. Querida, muito Obrigada obrigada. por tudo. Meus amigos, quem está aqui, obrigado por estar aqui me prestigiando, me escutando. É sempre um grande prazer, meus pacientes também. Kika, sempre que você quiser,
Eu Estou quero aqui. sempre, eu por mim ficava com você, sabe, tipo aplicativo? Você baixa o aplicativo. Alguns pacientes falam comigo que eles queriam eu como É isso Tamagotchi. que eu queria. Sabe o Tamagotchi? Queriam um Tamagotchi, É, um chuveirinho. Paulinho, eu meu também amor, queria. obrigada. Isso mesmo. E a Sandra falou uma coisa, que a sombra é a distorção da luz. É isso mesmo. Por detrás de toda sombra tem uma luz. Por Nossa, detrás das nossas sombras vou procurar tem uma bastante luz. na minha para ver se eu acho alguma luz aqui. Tem sim. Porque, Kika, a sua sombra está escondendo. Ela foi um recurso que você arrumou para sobreviver, mas ela está escondendo algo poderoso seu e maravilhoso seu lá dentro. Que todos nós somos. Nós nascemos para brilhar. Isso mesmo. Então, brilhar. É, isso mesmo. Nós temos algum tempo? Temos. Acho que sim, eu não estou acompanhando, mas acho que sim. O que você quer? Vamos Eu quero falar. ler um texto de Nelson Mandela. Leia. Nossos medos, para a gente finalizar. Nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos além de qualquer medida. É a nossa luz, não as nossas trevas, que mais nos apavora. Nós nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante? Maravilhoso, talentoso ou fabuloso? Na realidade, quem é você para não ser isso tudo? Você é filho do universo. Você faz parte. Você se fazer de pequeno não ajuda o mundo. Não há iluminação em se encolher, para que os outros não se sintam inseguros quando estão perto de você. Nascemos para manifestar a glória do universo, que está dentro de nós. E conforme deixamos a nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos dos nossos medos, nossa presença automaticamente liberta os medos dos outros. Que lindo, tchau. Só você para encerrar com isso. Um beijo no coração Obrigada. de todos. Tenha uma noite abençoada e um final de semana também. Você também. Obrigada por tudo. Até tem de perguntinha que eu vou te mandar depois lá no direct, tá? Tá ótimo. Qualquer pergunta, se as pessoas quiserem, entra no meu Instagram, me manda um direct. Ah, é no Instagram, isso mesmo, vai gente. ser um prazer tem umas perguntas aqui no Instagram dela, então, ótimo. Melhor. Tiziana Branco, e aí eu respondo com o maior carinho. Viu? Obrigada. De nada, querida. Beijo. Tchau para todos.